Preste atenção. Você acredita que ela não está interessada, mas está interpretando os sinais de forma errada. Você presume que distância significa falta de interesse. Presume que silêncio significa que ela seguiu em frente. Mas e se eu lhe dissesse que ela tem pensado em você muito mais do que você imagina? E aqui está a parte que vai parecer insana. Quanto mais fria ela se comporta, mais obcecada ela pode estar. Continue comigo, porque isso está prestes a ficar intenso. A maioria dos homens ignora completamente esses sinais. Eles desistem exatamente no momento em que ela começa a ficar obcecada. Eles vão embora exatamente quando a mente dela está trabalhando a todo vapor tentando entendê-los. Mas existe um sinal muito específico que expõe tudo. E depois que eu explicar, você vai repassar cada interação que já teve com ela. Você vai notar padrões que passou completamente despercebidos antes. Vou desvendar os sinais ocultos que mostram que ela está pensando em você constantemente. Mesmo quando ela finge não se importar, mesmo quando parece distante ou fria, mesmo quando todas as pistas superficiais dizem que ela não está interessada. E aqui está o que ninguém nunca te conta. Existe um processo psicológico que se ativa no cérebro de uma mulher quando ela se sente atraída por alguém, mas tenta esconder isso. E quando você entender isso, nunca mais interpretará mal os sinais dela. Mas primeiro, precisamos abordar o maior erro que você provavelmente está cometendo agora: essa dolorosa confusão. Porque tudo o que você pensa que entende está, na verdade, ao contrário. Imagine este cenário. Ela demora horas para responder às suas mensagens. Quando vocês se encontram, ela parece relaxada, quase excessivamente casual. Ela não inicia mais conversas. E quando vocês estão juntos, ela te trata como apenas mais uma pessoa passando pelo dia dela. Você começa a duvidar de tudo. Talvez eu tenha imaginado. Talvez ela nunca tenha se interessado. Talvez seja hora de seguir em frente. Mas eis o que realmente está acontecendo. E isso vai mudar tudo o que você pensava saber. Quando uma mulher se sente profundamente atraída por você, a mente dela entra em um estado que os psicólogos chamam de evitação defensiva. Parece invenção, eu sei, mas continue comigo. É isso que importa. As mulheres não expressam interesse da mesma forma que os homens. Quando um homem está interessado, ele demonstra interesse. Ele deixa isso claro. Ele diminui a distância. Mas quando uma mulher está fortemente atraída e pensa em você constantemente, ela geralmente faz o oposto. Ela cria espaço. Ela testa você. Ela observa como você reage quando ela se afasta. Por quê? Porque a atração para as mulheres é misturada com medo. Medo da rejeição, medo de parecer muito ansiosa, medo de perder o controle da dinâmica. Então, o cérebro dela reage de uma forma contraintuitiva. Ele diz para ela recuar como uma forma de autoproteção. E aqui está a parte que mudará a forma como você vê cada resposta fria que recebeu. Quanto mais ela pensa em você, mais ela pode agir como se não pensasse. Porque pensar em você a faz se sentir exposta. A torna vulnerável. Então, a defesa dela é a distância emocional, enquanto seus pensamentos ficam obcecados por você, em particular. Agora, aqui é onde fica interessante. Existem 7 sinais claros que revelam esse padrão. E o sinal número 4, uma vez que você o percebe, não deixa dúvidas. Falarei sobre ele em breve. Primeiro, deixe-me mostrar os padrões que revelam o que realmente se passa na mente dela. Os sinais ocultos, o que o comportamento dela realmente comunica. Antes de prosseguirmos, faça uma coisa por mim. Clique no botão curtir se isso já está fazendo você repensar alguém específico, porque o que vem a seguir lhe dará uma clareza que você nunca teve antes. Vamos continuar. Primeiro sinal. Ela observa você quando pensa que você não está prestando atenção. Este é crucial, e a maioria dos homens nunca percebe porque está muito focada em tentar chamar a atenção dela diretamente. As mulheres observam atentamente. Quando ela está realmente pensando em você, ela te estuda, sua postura, com quem você interage, a maneira como você se porta. Você pode flagrá-la te olhando de relance em um grupo ou notar que os olhos dela te seguem pela sala. Mas aqui está o detalhe fundamental. Ela desvia o olhar instantaneamente quando você cruza o olhar com o dela.
Essa quebra repentina não é desinteresse. É ela sendo pega no flagra. Online, isso se manifesta de forma diferente. Ela visualiza seus stories minutos depois de você postar. Ela curte posts antigos de semanas atrás. Ela checa seu perfil quando presume que você não vai notar. Por que isso é importante? Porque a atenção é moeda corrente. Para onde a atenção dela vai repetidamente, os pensamentos dela a seguem. E aqui está o que a maioria dos homens não entende. Se ela está te observando secretamente, ela também está imaginando cenários com você. Conversas que vocês ainda não tiveram, situações que não existem. Isso não é mera curiosidade, é obsessão. Segundo sinal, ela se lembra de pequenos detalhes que você mencionou semanas atrás. É aqui que o padrão começa a ficar óbvio. Você disse casualmente que tinha uma apresentação em breve. 2 semanas depois, ela pergunta como foi. Você mencionou sua banda favorita uma vez. Ela a menciona novamente como se não fosse nada demais. Você pode pensar que ela está apenas sendo educada ou que tem boa memória. Não. Preste atenção. A maioria das pessoas esquece quase tudo o que você diz em um dia. É assim que a memória funciona. Mas quando alguém pensa em você constantemente, essa pessoa repassa conversas. Ela armazena detalhes. Ela constrói um arquivo mental sobre você. E o mais incrível é que ela provavelmente nem percebe que está fazendo isso. O cérebro dela está priorizando informações sobre você subconscientemente. Se ela se lembra que você odeia azeitonas, sabe o nome da sua irmã, se lembra de um acidente de bicicleta da infância que você mencionou casualmente, ela tem pensado em você muito mais do que demonstra. Mas o terceiro sinal é onde as coisas ficam ainda mais reveladoras. Terceiro sinal: os amigos dela sabem sobre você e agem de forma diferente perto de você. Este é um sinal revelador e um dos mais confiáveis que existem. As amigas dela mencionam você, ou quando você está por perto, elas trocam olhares. Elas podem provocá-la sutilmente ou agir como se estivessem envolvidas em algo. Talvez sorriam com cumplicidade quando você entra em uma sala. Talvez uma delas quase deixe escapar. Ah, você é o cara de... E então se corrija. As mulheres conversam com as amigas sobre as pessoas que vivem em suas mentes. É assim que elas processam a atração. E aqui está o que você precisa entender. Se as amigas dela reconhecem você sem passar muito tempo com você, significa que você tem sido um assunto frequente. Ela está pedindo conselhos a elas sobre você. Ela está analisando suas mensagens com elas. Ela está relembrando momentos que vocês compartilharam. Você está morando de graça na mente dela e no grupo de bate-papo dela. E quando as amigas dela se comportam de maneira diferente perto de você, é porque já ouviram o suficiente para formar opiniões. Elas estão envolvidas no que está acontecendo entre vocês dois. Agora vamos chegar ao quarto sinal, e este é o principal, o sinal de confirmação. Mas primeiro, há algo que a maioria dos homens interpreta completamente errado. O quarto sinal é: ela entra em contato do nada e depois desaparece novamente. Este é o sinal que mais confunde os homens e também comprova a obsessão. Funciona assim: ela te manda uma mensagem do nada com algo aleatório, um meme, uma pergunta, uma mensagem do tipo: "Isso me lembrou de você". Você responde, a conversa flui, a vibe é boa. Você pensa: ok, talvez ela esteja interessada. Então ela some de novo por dias, talvez uma semana, e você fica se perguntando o que deu errado. Mas eis o que está acontecendo na cabeça dela, e isso é comprovado pela psicologia. Ela entrou em contato porque não conseguia parar de pensar em você. A vontade foi crescendo até que ela precisou tomar a iniciativa. Mas no momento em que o fez, o medo a dominou. Será que estou sendo muito óbvia? Será que ele pensa que estou desesperada? Será que estou dando muito controle a ele? Então ela se afasta, não porque o interesse tenha desaparecido, mas porque está tentando regular suas emoções. Isso é conhecido como conflito de aproximação-evitação. Ela se sente atraída por você, mas tem medo do que essa atração significa. Então, ela equilibra isso se aproximando o suficiente para se manter presente e, em seguida, recuando antes de revelar muito.
E aqui está a prova de que ela está pensando em você constantemente. O momento em que ela envia mensagens segue um padrão. Não é aleatório. Ela entra em contato exatamente quando o silêncio dura o suficiente para que ela tema que você possa se esquecer dela. Ela não se preocuparia com os intervalos ou em se manter relevante se não estivesse pensando em você. Mas ela pensa, porque você está sempre em seus pensamentos. Agora deixe-me mostrar os 3 últimos sinais. E o sinal número 7 revelará exatamente o que você precisa fazer em seguida. Sinal número 5. Ela se comporta de maneira ligeiramente diferente com você do que com todos os outros. Este é sutil, mas uma vez que você o percebe, está em todos os lugares. Com os outros ela é de um jeito, mas com você, algo muda. Ela pode ficar mais reservada, ou rir um pouco mais alto das suas piadas. A voz dela pode mudar ligeiramente. Ela pode mexer mais no cabelo, ficar inquieta com o celular ou desviar o olhar mais rapidamente. Esses não são hábitos aleatórios. São respostas ao estresse. E estresse aqui não significa desconforto. Significa que você afeta o sistema nervoso dela de uma forma que outras pessoas não afetam. Quando alguém não se importa, essa pessoa fica neutra, relaxada, com energia apática. São as pessoas que importam que causam essas reações. E se ela parecer mais reservada perto de você, isso geralmente é mais forte do que flerte. Significa que ela está se protegendo. As pessoas não constroem muros ao redor de quem não importa. Sinal número 6. Ela está testando você, e a maioria dos homens falha sem perceber. Este é crucial. Ela dirá coisas para avaliar sua reação. Mencionará outro cara casualmente para ver se surge ciúme. Cancelará planos para ver se você reage emocionalmente ou se mantém a compostura. Se tornará fria de repente só para observar como você reage. Você corre atrás? Fica chateado? Ou permanece calmo? Esses não são jogos para diversão. São testes inconscientes. Ela está tentando determinar se você é emocionalmente seguro, se é estável, se consegue lidar com ela. Quando uma mulher está pensando seriamente em você, ela precisa de segurança de que você é confiável. Testar é como ela descobre isso. E isso nos leva ao 7º sinal, aquele que lhe diz exatamente o que fazer a seguir. Eu sei que isso é difícil. Quando você se importa, você anseia por clareza. Você quer que ela seja direta. Mas a atração não funciona dessa maneira, especialmente para mulheres que estão se protegendo para não se machucarem. Então, observe atentamente, confie nos sinais e, mais importante, confie em si mesmo o suficiente para não forçar resultados. Porque o homem que consegue lidar com a incerteza com calma, sem se abalar, é o homem pelo qual as mulheres se sentem atraídas. Se este vídeo lhe deu uma nova perspectiva, comente a palavra consciente para que eu saiba que você está sintonizado com os sinais reais e inscreva-se, porque vamos nos aprofundar na atração de maneiras que a maioria das pessoas nunca entende. No próximo vídeo, mostrarei exatamente como transformar a curiosidade dela em ação.